Tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia aos alunos do primeiro ano. Hoje nossa aula é um pouco diferente porque nós vamos fazer uma revisão do conteúdo que nós vemos até aqui. Nós estamos estudando sobre a história da filosofia. E quando nós estamos estudando sobre a história da filosofia, nós estudamos em 4 períodos: período antigo, medieval, moderno e contemporâneo. E para relembrar um pouquinho sobre isso, eu vou apresentar aqui para vocês um pouco do que nós vimos até agora, tá bom? Para isso, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, então vocês podem acompanhar junto comigo. Lembrando que hoje nós vamos ter uma avaliação também, e eu quero que vocês acompanhem. Então, veja só, aqui no meu site, tá bom? Como vocês podem ver, aqui está todo o que você precisa para orientação. Então, tá aqui, ó, o tema geral do bimestre, a história da filosofia, e aqui hoje é a 6ª aula. Então, veja só, as instruções. Primeira coisa, assistir o vídeo, que é esse que eu estou fazendo para vocês agora. Então, você deve abrir a avaliação lá no Google Classroom, clicar no link e responder as questões. Ler e consultar o material estudado das aulas anteriores, caso haja necessidade. E aí, se você quiser tirar alguma dúvida, eu vou estar nesse link online no Google Meet. Então, o link para você acessar a atividade eu vou disponibilizar e aqui para responder a chamada. Então, veja só, o que eu disponibilizei? As 5 apostilas que nós vimos até agora e as 5 aulas. A primeira apostila foi isso aqui, que foi o quadro cronológico. Ele contém as principais informações da filosofia do período antigo, está aqui, do período medieval, Idade Média, e do período moderno e contemporâneo. A segunda apostila, a primeira atividade, olha só, a primeira atividade foi o quê? Fazer uma pesquisa destacando vida e obra de 2 filósofos de cada um dos 11 subperíodos. E aí fazer um desenho representando a história da filosofia em forma de uma árvore, organizando a divisão dos 4 grandes períodos. A segunda apostila foi sobre filosofia antiga. Trouxe aqui todo o contexto histórico, orientação para você, alguns filósofos, né? E aí, aqui, Demócrito, Protágoras, Górgias, né? Filósofo aqui para você acompanhar. E aqui, eu deixei uma atividade para vocês também, que estava lá na orientação, tá bom? Qualquer atividade. Escolher alguns filósofos e fazer a vida e obra deles, a pesquisa. A terceira atividade está aqui, Idade Média, olha só. E aí deixei a atividade. Pesquisar 5 filósofos da escolástica, 5 da patrística e fazer uma redação sobre a questão da relação fé e razão, que foi o principal tema da Idade Média. Aqui, na filosofia moderna, eu trouxe aqui os filósofos principais, características, filósofos modernos, né, que estão aqui, e eu trouxe aqui a atividade. 12 filósofos modernos, descrever vida e obra, responder à indagação abaixo, que é o quê? Sobre empirismo e racionalismo. E pesquisar sobre esses pontos aqui, que foram os principais elementos filosóficos, as ideias filosóficas desse período. Iluminismo, idealismo, humanismo, antropocentrismo, teocentrismo, heliocentrismo, racionalismo, empirismo, renascimento e ceticismo. E a última apostila, que foi da última aula, foi sobre a filosofia contemporânea. Temos aqui o contexto histórico, Escola de Frankfurt, indústria cultural, né? A Escola de Frankfurt é interessante, é um assunto de suma relevância, vale a pena você estudar e procurar entender isso mais a fundo. As principais características, os principais filósofos que estão aqui, e no final, aqui eu deixei atividade para pesquisar 12 filósofos, descrever vida e obra, os principais temas abordados e escreva abaixo cada uma das principais características, tá? Que são aqui, ó, item 2 do texto. Principais características, escrever cada uma e pesquisar sobre elas. Muito bem. Essas foram as apostilas. Depois nós tivemos os vídeos.
Esse aqui foi o primeiro vídeo onde eu fiz a apresentação do conteúdo para vocês. Olha só. E aí agora nós vamos dar continuidade sobre este processo. Nós começamos a estudar o nascimento da filosofia lá na Grécia com o primeiro período, os pré-socráticos. E agora eu quero apresentar para vocês essa organização em períodos. Você pode consultar aí no seu material. Então, essa foi a primeira aula do segundo bimestre. A segunda aula, a gente já traz aqui os filósofos da filosofia antiga. E longo, onde ela tem a escolástica e a patrística. Falamos do momento que surgem os galhos, que é a filosofia. Os filósofos, antes do surgimento dos filósofos, a maneira que se buscava explicar o mundo era por meio dos mitos. Então, aqui a filosofia antiga. Depois nós vamos para a filosofia medieval, como vocês podem ver, né? Hoje. Porque logo acima aqui nós temos a Idade Média. Durante a filosofia medieval, nós tivemos, primeiramente, como eu disse, a filosofia patrística. Ela surgiu primeiro. A patrística era o momento em que somente os padres poderiam estudar filosofia. Somente padres. Todo o restante, toda a população. E aí você pode assistir o vídeo para uma revisão, acompanhar direitinho. Aqui, a filosofia moderna. A filosofia moderna é importante essa característica, ela foi uma guinada muito grande. Nesse período, é nítido observarmos, tá, que houve uma transição na fé, nas relações entre os homens e Deus. Aqui o pensamento antes era um pensamento estritamente um pensamento teocêntrico. E nesse momento nós temos aqui um pensamento antropocêntrico. E aí o último vídeo, que foi esse aqui, falando sobre a filosofia contemporânea, que você pode acompanhar. Então teremos o final do século XVIII, século XIX e século XX, que é a chamada filosofia moderna e pós-moderna. Qual que é o contexto histórico? Nós temos o contexto histórico aqui, com início em meados do século XVIII. A exploração do trabalho humano, o estabelecimento aqui daquele avanço tecnológico científico, descobertas, dentre elas a eletricidade, petróleo, carvão, invenção da locomotiva, o automóvel, o avião, o telefone, telégrafo, cinema. Então, como você pode observar, é muito importante cada vídeo desse, cada momento desse, é muito importante porque foi uma trajetória que nós vivemos nesse segundo bimestre. E você vai fazer agora, seguindo todas aquelas instruções, você vai fazer a sua avaliação. Essa avaliação, eu quero que você observe alguns pontos que vão ser de suma importância para essa revisão de conteúdos. E esses pontos, nós vamos começar primeiro porque os mitos. É interessante você observar que o mito ele foi usado pelos povos antigos para explicar a origem do mundo e dos deuses. Eles utilizavam o mito para explicar aquilo que eles não entendiam. Essa era a base. E é interessante você perceber que no material que eu passei lá na primeira aula do primeiro bimestre, trazia essa distinção entre mito, fábula e lenda. Lembra que o mito ele está atrelado à ideia dos deuses, a explicação de origem do mundo de alguma coisa. A lenda, ela é uma história fantasiosa. E a fábula, ela é uma história fantasiosa, mas que tem personagens como sendo animais, esses personagens, e ela tem um fundo moral. Tá? E aí o grande criador da palavra filosofia foi Pitágoras. Então, é importante você observar e ter esse conhecimento. Ele foi o criador da palavra filosofia e a palavra filosofia significa amigo da sabedoria. Isso são conhecimentos básicos que você tem que saber. E, claro, existem diferentes formas de organizar a filosofia, mas nós adotamos aqui o que traz a filosofia com alguns períodos e subperíodos. Se pegarmos a filosofia antiga, ela vai trazer os períodos pré-socrático, socrático, pós-socrático e patrística, que é o período greco-romano ou helenístico. Tá certo? Então, este é o critério que nós adotamos para descrever essa divisão da filosofia grega. Quando fala em filosofia grega, estamos referindo à filosofia antiga, tá bom?
Ainda mais, Tales, ele foi o iniciador da filosofia, com a concepção da physis, que era a natureza. Então, nós precisamos entender que a filosofia surgiu na Grécia, no século 6, ali, 7 a.C. Seus primeiros filósofos foram chamados de pré-socráticos, e de acordo com o que a gente pode observar no conteúdo, o principal problema investigado por eles era a cosmologia. O que era a cosmologia? A investigação acerca da origem e da ordem do mundo. Isso precisa ficar bem claro, tá bom? E não podemos deixar de lembrar, aqui seguindo a trajetória histórica da filosofia grega para a medieval, então, dentro da filosofia medieval, nós temos Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho, conhecido, aonde Santo Agostinho, dentre os inúmeros problemas que ele aborda, um interessante é sobre a origem do mal. E ele vai dizer que o mal, ele não pode ser criado por Deus, porque Deus é bom. E se Deus é bom, ele não pode criar o que é oposto a ele, o mal. Então, dentro dessa explicação, Santo Agostinho vai dizer que o mal é ausência de Deus e não criação de Deus. Olha isso, é uma explicação interessante que ainda vale hoje, viu, gente? E, observando uma outra perspectiva dentro dessa história, eu quero que vocês entendam que uma das preocupações da filosofia medieval era provar as ideias platônicas, tá? E aristotélicas, ajustando essas ideias à vontade de Deus. Tipo assim, eles pegaram Aristóteles e Platão e converteram eles. Então, essa é a concepção principal da Idade Média. Aqui eu quero que vocês entendam também que um grande nome da filosofia moderna foi René Descartes. O nome de Descartes, em latim, era Cartesius. Então, tudo que se refere a René Descartes é considerado como cartésio cartesiano. O plano cartesiano que você estuda em matemática é de René Descartes. E o que eu quero deixar aqui comentado, de suma importância, é o método dele. O método cartesiano propõe colocar em dúvida tudo o que existe, tá certo? Até mesmo atingir verdades fundamentais absolutas. E o de Bacon, que é um outro filósofo também relevante nesse período, vai ser partir do reconhecimento de que a ciência da época não progredia em função de uma lógica que não era adequada ao conhecimento, claro, do mundo empírico. E apenas este conhecimento deveria importar em detrimento dos raciocínios metafísicos. Então, lembra que aqui a gente tem um antagonismo. Nós temos René Descartes, aonde a razão é a base de tudo, porque eu não posso confiar nos sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, tudo pode estar me enganando. Então, eu tenho que confiar na razão. E já o Bacon, ele vai dizer o seguinte: cara, não dá para confiar no método racional. Então, o que eu posso confiar é no que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Então, veja, para Descartes, só a razão era verdadeira, e para Bacon, só os sentidos. Então, Bacon defendia o empirismo e Descartes defendia o racionalismo. Uma outra posição importante, dentro do método cartesiano, a dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. E neste comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória de todo o conhecimento. E aí, neste caso, é chamada dúvida metódica de Descartes. Tá certo? Então, dentro desse contexto, nós podemos dizer que a dúvida ela pode ser um questionamento rigoroso. E o espírito crítico, juntamente com essa dúvida, eles são os fundamentos do pensamento moderno. Isso a partir da concepção de René Descartes, tá bom? E um outro filósofo muito importante, já chegando aí do moderno para o contemporâneo, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele foi da corrente existencialista e abordou sobre o comportamento humano. Até eu quero trazer para você lembrar aqui uma versão interessante que Sartre dizia o seguinte: o que importa não é o que aconteceu com você, mas é o que os outros fizeram. Aliás, é o que você fez com o que os outros fizeram contigo. E Sartre que vai dizer também, o inferno são os outros. Tá? Muito interessante. E, por último, eu quero citar aqui para vocês também um movimento intelectual criado por um grupo de filósofos e cientistas, tá? Sociais de orientação marxista, em 1924, na Alemanha. Esse grupo era caracterizado pela reflexão crítica
sobre a sociedade contemporânea e sobre as teorias que explicam sobre aquele momento e, claro, foram fortemente perseguidos pelo nazismo. Esse grupo ficou conhecido como Escola de Frankfurt. É muito importante você ter noção, ter conhecimento sobre isso. Eu abordei aqui nessa última explicação os principais temas da história da filosofia, para você ter uma noção, uma visão geral, mas vale a pena você estudar, procurar conhecer um pouco mais. E aí eu vou compartilhar minha tela aqui, para você ver como é que você vai fazer essa avaliação. Você vai fazer a avaliação da seguinte maneira. Então, você vai clicar aqui, ó. Você vai lá no link que eu compartilhei, ele vai te jogar para o link da avaliação. Lá no link da avaliação vai estar lá, avaliação de filosofia. E as perguntas preencher corretamente e você vai seguir respondendo as perguntas. Muito simples, essa avaliação, ela vai ser aberta hoje para você e vai ficar aberta por pouco tempo. Então, faça logo a sua avaliação, porque senão, na hora que você for tentar fazer, ela já pode estar fechada. Então, não perca tempo. Faça logo. Grande abraço para você. Cuide-se, estude. Não deixe a pandemia ser uma desculpa para você não estudar. Estude, se aprimore, porque a vida continua. E a vida não vai parar para você juntar os seus cacos. Então, continue a vida com o que temos. Se proteja porque a pandemia não acabou. Grande abraço para você. Bons estudos.